Hoje eu vou fazer um desenho, uma pintura nessas duas colheres aqui. São colheres de pau antigas que uma cliente trouxe e me fez esse desafio, né, de fazer uma pintura numa colher dessa. Então ela quer uma flor e ela quer um passarinho e uma flor. Então eu optei por fazer um beija-flor nessa daqui e uma orquídea nessa daqui. Daí eu já coloquei gancho. Ó, eu coloquei o gancho com preguinho. É sempre bom a gente colocar o gancho antes de começar a pintura, porque pode acontecer de vazar. Ó, essa daqui vazou aqui, ó, né? E então é legal a gente pregar antes. E aí eu coloco um pouco de cola também para garantir, né? Coloco cola por baixo do ganchinho e prego para ficar bem firme. Vou pintar a peça toda, vou pintar ela inteirinha. Ah, e eu coloquei o ganchinho, como elas vão ficar assim na parede, ou melhor, assim, como que é? Elas vão ficar assim, eu já coloquei o ganchinho de forma meio inclinadinho aqui, ó. Coloquei o ganchinho meio inclinado para que elas fiquem assim, ó, né? Virada. Então o peso eu não coloquei exatamente no centro, certo? Então vamos lá. Eu escolhi algumas imagens aqui, deixa eu pegar. Eu escolhi essa imagem aqui dessa orquídea. Vou fazer essas algumas folhagens atrás, mas eu vou fazer o fundo todinho verde escuro. E aí vou essas cores na orquídea. E escolhi esse beija-flor aqui, ó. Vou fazer a colher toda em azul claro e com esse beija-flor em cima do azul claro. Então vamos lá. Bom, então com um lápis comum eu vou desenhar um lápis 6B, né, que eu estou usando aqui, um lápis de desenho. Eu vou desenhar a orquídea. Eu escolhi essa colher mais larga para colocar a orquídea, porque a orquídea é mais larga, né, e enfim, acho que vai dar mais certo. Para fazer a orquídea, eu sempre marco assim, ó. Eu sempre marco um triângulo aqui e um triângulo aqui. Um triângulo apontando para cima e um triângulo apontando para baixo. Por quê? Porque esse triângulo aqui é onde vai... Não sei se dá para enxergar muito bem o lápis aí, mas enfim, aqui vai uma folha, uma pétala, né, da orquídea. Aqui vai uma pétala mais larga, que está por cima dessa pétala mais fina. Aqui outra pétala mais larga. Aqui uma pétala grandona, que é essa principal. E aqui mais duas mais finas. Bom, é isso. Eu vou começar pintando essa daqui, enquanto essa daqui vai secando, eu vou desenhando o beija-flor lá, porque assim a gente já consegue enxergar alguma coisa. Bom, vou pegar um pincel bem velhinho e fino e macio, um pincel de cabo vermelho. Daí eu vou desenhar as folhas atrás, mas como está muito pequenininho isso daqui, eu vou pintar o fundo primeiro, fica mais fácil da gente desenhar depois por cima, dá para enxergar melhor.
Bom, basicamente é isso daqui, ó, o triângulo, ó. 3 pétalas mais finas e 3 pétalas mais largas. Enxergar melhor e dá para desenhar. Eu vou provavelmente aproveitar esse rachado aqui da colher para fazer uma folha aqui assim, passando aqui por trás. E vamos ver, se der a gente faz outra folha para cá, não sei. Vamos ver. Fazendo e vendo. Bom, eu preciso pintar a colher toda. Vou pegar um pincel aqui mais largo. E eu não sei ainda o que eu vou fazer embaixo, mas provavelmente eu vou fazer uma aqui no cabo. Eu costumo fazer uma cor mais escura, mas eu não sei, talvez possa variar. Normalmente eu gosto de colocar cores mais pesadas embaixo e deixar cores mais claras em cima. Né? Porque eu poderia aqui, ó, fazer isso daqui, pegar um verde mais claro e manchar aqui, ó. Ó, normalmente quando a gente vai pintar madeira assim, o que acontece? A tinta, ela chupa muito, a madeira chupa muito a tinta. Então a gente tem que pintar, esperar secar e pintar novamente. Só que como a colher de pau ela já foi muito usada com óleo, né, com substâncias assim que dão uma hidratada na madeira, né? Então nesse caso aqui ela não vai chupar tanto. Ela já está meio que tratada, né, naturalmente com o uso dela mesmo. Então, ela vai chupar um pouquinho, mas não é tanto. Então, assim, é sempre bom a gente passar, esperar secar e depois passar novamente. Bom, vou deixar isso aqui secar, não sei o que eu vou fazer aqui para baixo, vou pensar ainda. Agora então vamos fazer o beija-flor. Bom, aqui então é o seguinte. Vou tentar colocar o biquinho dele aqui mais para cima. Cabeça, asa. Só vou colocar a asa dele mais para cá. Tá meio apertadinho, mas acho que vai dar certo. Aí, deu. Até sobrou espaço aqui embaixo. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a pintar e assim, tudo que a gente fizer, aqui tudo pode ser mudado, tudo pode ser corrigido, né? Então, por isso que eu já gosto de ir passando tinta, porque assim a gente vai vendo se é isso mesmo que a gente quer
Eu vou então começar com esse turquesa aqui. Bom, então eu vou passar o turquesa até mais ou menos essa altura, dos dois lados. E depois vou pegar o branco para manchar. Bom, então eu estou pintando tudo com tinta PVA, tudo com tinta para artesanato, que seca tudo rapidinho. Eu já vou passando, ela já vai secando. Mas dá tempo de fazer esse manchado aqui, ó. Ó, o ideal da gente pintar o fundo é sempre a gente passar na horizontal, mesmo que não tenha espaço, ó. Por mais que eu tô passando assim na vertical, que é para fazer o contorno, mas depois eu tenho que arrumar passando assim na horizontal, porque na horizontal ela dá mais sensação de distanciamento, dá mais sensação de estar longe. E assim na vertical dá mais impressão de que está perto, dá uma impressão de ser uma cachoeira, uma parede, alguma coisa assim. Horizontal já dá uma sensação mais de ser alguma coisa, um céu distante, alguma coisa assim. Então sempre eu dou uma puxadinha assim, eu passo em vários sentidos, mas para finalizar sempre finalizo no horizontal. Bom, agora então eu vou pegar esse azul celeste. Deixa eu tampar já o branco que eu não vou usar mais. Tampar esse verde que está estampado. Bom, então agora eu vou pegar um pouquinho do azul celeste. Ó, tá vendo que eu pego sempre assim da tinta mesmo, do pote de tinta. Só que como que eu faço? Ó, eu limpo o pincel aqui e venho e pego a tinta aqui, ó. Então eu limpo o pincel e venho e pego a tinta novamente. Se eu pegar muita tinta, eu tiro aqui o excesso na beirada da tinta. Então, eu fazendo isso, eu estou sempre trabalhando com a quantidade de tinta certa no pincel, porque tem lugar que a gente tem que colocar muito, tem lugar que a gente tem que colocar pouco. Bom, então estou usando um pincel assim bem velhinho, bem surrado, porque
tem lugares assim que são bem delicados e ele está se encaixando bem. Ó, então tem lugar que vai chupar mais a tinta, então às vezes a gente pode repassar, mas acho que não. Aqui como é pequenininho, vamos ver, acho que vai dar certo. Ó, e eu não preciso ter medo de borrar no beija-flor, porque a próxima tinta que vier nele, ela cobre. Então, ó, tô pintando aqui tranquilo. Assim, e é legal borrar mesmo, porque é melhor a gente borrar agora do que depois ficar aparecendo cantinho sem pintar, ó. Então é bom entrar bem na superfície, não tem importância, ó. Pode borrar. Bom, também não sei que cor que eu vou colocar aqui embaixo, se eu vou deixar aparecer um pouco de madeira ou se eu vou... Sei, a minha tendência é não deixar aparecer madeira, mas colocar cores. Então eu posso colocar uma cor bem escura aqui e aqui também vou fazendo um degradê. Daqui eu já pegaria um outro tom de azul e posso, não sei, talvez transformar ele em verde, terminar as duas com verde, porque elas vão ficar assim uma do lado da outra, né? Então tem que ter uma harmonia aqui entre as duas. Mas enfim, depois eu vejo isso. Agora eu vou começar então a pintar essa orquídea. Essa orquídea, ela tá bem branca e na minha referência aqui e bem lilás. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar a colocar. Eu não tenho lilás aqui agora. Eu só tenho esse violeta. Então, eu vou começar a passar esse violeta e já vou manchar com branco aqui, ó. Ó, então tá vendo que agora sim eu passo por cima do verde que no começo eu invadi um pouco a orquídea, ó, borrei em cima da orquídea. Aí agora sim eu preciso fazer o contorno definido certinho. Então eu posso até aumentar, só que ele tem que ficar bem definido, bem certinho. Bom, ela vai violeta aqui em cima, com branco, depois ela vai um magenta aqui embaixo e um pouquinho de amarelo também.
Ó, então agora eu estou testando para ver como que eu vou fazer. Na referência que eu estou olhando, aqui nas pontas são mais lilás e aqui embaixo é mais branco, ela termina com branco. Mas eu não gosto de fazer assim porque, não sei, acaba não dando contraste. Ó, tá vendo que o violeta e o verde não tá dando contraste, já o branco e o verde tá dando contraste. Então, se eu deixar ela aqui, ó, mais branca e aqui embaixo mais violeta, vai dar mais certo. Mas assim, ó, eu vou experimentando cores. Então, eu já fiz essas daí, vou fazer essa daqui agora. Quer ver? Vamos fazer um teste. Vamos deixar ela branca na ponta. Depois eu vou pegar um pincel mais fininho para fazer as voltinhas que tem aqui nas folhas, que esse pincel não é muito legal. Mas vamos lá, ó. Então eu vou fazer assim, ó, que é o jeito que eu gosto de fazer, que dá mais certo, eu acho. Por mais que na referência não esteja assim, mas a minha experiência me pede para fazer assim. Ó, então vou deixar aqui embaixo escuro e lá na ponta branco. Tá vendo que ela aparece muito mais, ó? E aí então na hora que eu vier com essa daqui, eu venho com ela branca. Essa daqui eu venho com ela branca em cima desse violeta que vai estar mais forte, ó. Então aqui vai dar certo. Aí aqui tem um pouco de amarelo, depois eu faço. Tá vendo que assim, ó, não tem medo de borrar aqui dentro, porque vai secar e eu vou repintar. Bom, então aqui agora eu vou fazer essa outra pétala. Ó, faltou um pedacinho de verde aqui, ó. Vou ter que refazer, mas tudo bem, dá para refazer, dá para arrumar. Porque senão essa pétala aqui vai ficar muito grande, muito comprida. Eu posso aumentar um pouco essa, que essa daqui é larga mesmo. Vou aumentar um pouquinho essa daqui também. Tá vendo? Então eu faço assim, eu desenho mais ou menos, vou distribuindo e vou organizando as formas conforme eu vou pintando, né? Porque tudo muda. Ainda mais nesse caso aqui que é muito pequenininho e que é escuro, enfim, não dá para enxergar muito bem. Então, ó, aqui também eu vou passar verde de novo. Então agora eu cheguei num formato legal. Vou colocar mais branco aqui. Dá para puxar ela um pouquinho mais para frente. Vou trocar de pincel, que esse pincel aqui também tá ruim. Mas eu vou passar verde aqui e vou deixar essa... Cadê meu paninho? Sumiu. Aqui. Ai. Eu vou passar o verde e vou deixar secar e vou começar a pintar o beija-flor. Ó, eu vou aproveitar e vou clarear um pouco mais essa daqui.
que eu acho que vai ficar mais legal. Pronto, fica aí secando. Ah, manchar um pouquinho aqui. Deixar secando, agora fazer o beija-flor. O beija-flor, ele também tem lilás. Cadê? Ixi, tem um monte de cor. Bom, eu só vou marcar algumas cores. Aqui na asa tem um pouquinho desse violeta. Aqui no rabo também. Só que depois eu vou clarear, fazer um lilás. No peito tem um pouco de... é um azul. Esse turquesa não vai dar certo. Vamos ver esse daqui. Então agora estou usando esse verde maçã aqui, ó. Bom, então assim eu só estou marcando. Só estou marcando as cores.
colocar um pouquinho de azul aqui. Tá, então eu coloquei as cores. Agora, certo seria esperar secar um pouquinho. Vou mexer nessa violeta aqui, nessa orquídea aqui de novo. Ah, agora é uma hora legal pra gente fazer as folhas. Tem umas folhas que vem aqui por baixo. Então, ó, eu quero marcar uma aqui e uma aqui, ó. Então elas vêm aqui. Daqui vem aqui. Certo? Tá conseguindo enxergar daí? Ó, então eu risquei aqui. Aqui tem o bulbozinho da folha e aqui outro. E aqui as raízes, que eu vou fazer também. Deixa eu achar um pincelzinho aqui bom. Ó, então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de deixar em volta da folha com contraste. Ou a gente pode escurecer em volta da folha. Vamos ver, fazer assim, ó. Vou escurecer aqui o fundo. Acho que é melhor assim. Vou escurecer o fundo. Só fazendo um manchadinho assim. E aí vou pegar o verde maçã, vou passar aqui no contorno, ó. Tá vendo? Eu já faço a separação da folha. E aqui no meio, eu também faço uma divisão escura. Aí tá a folha. Posso ainda colocar um brilhozinho, vamos ver. Pronto. Aqui então a mesma coisa, nessa folha eu vou escurecer aqui em volta. Deixa eu ver que verde que eu estou usando aqui. Aí é o pistache. Vou usar agora o verde maçã. Ele é mais forte, ó. É legal a gente fazer sempre que tá por baixo, porque, ó, se acontecer de eu borrar aqui na pétala, não tem problema. E assim eu fico mais à vontade para pintar e para borrar na pétala. Eu só não posso borrar no fundo mais. Mas aqui na pétala tudo bem. Ah, ela passa um pedacinho aqui também, ó.
Então, a mesma coisa do lado de cá. Ó, eu vou passar o verde maçã, né, que é o verde claro, aqui nesse contorno. E vou passar o verde musgo, que é o verde escuro, aqui na parte de dentro. Mas eu ainda quero criar uma outra divisão aqui, ó. Igual aqui também, ó. Aqui também eu quero essa parte aqui escura para separar dessa daqui da folha que está em cima, né? Ó, tudo isso daqui eu vou esperar secar e reforçar com as cores mais claras, porque assim elas se misturam. É bom para matizar, então o processo é esse mesmo. A gente passa, matiza, arruma tudo e tal, e depois eu venho reforçando com o tom claro, onde ele vai misturar menos, né? Quer ver, ó? Aqui já está mais seco, então eu consigo trabalhar mais uma cor mais clara. E vou fazendo isso quantas vezes achar que for necessário. Eu peguei muita tinta. Então, assim, ó, não é um passe de mágica, é uma insistência, onde a gente vai passando e vai corrigindo, seguindo sempre essas mesmas teorias, né, de deixar a parte alta clara e a parte funda mais escura. Passando e vou arrumando até ficar do jeito que eu quero. Pronto, as folhas já estão mais ou menos do jeito que eu quero. Então agora eu fico com o espaço da flor pronto para ser trabalhado. Aqui ainda precisa dar uma clareada, mas eu vou deixar isso para o final. Eu vou então deixar secar essas folhas e vou começar a mexer nas pétalas. Deixa eu tampar essas tintas para não secar, sempre bom a gente tampar. Que agora eu vou trabalhar com outras cores. Agora eu vou pegar o magenta, que é esse daqui, ó. Ó, deixa eu mostrar a referência que eu estou usando. Mostrar novamente. Então assim, ó, eu vou fazer magenta, branco e vinho aqui na ponta para depois colocar esse amarelo. E aí percebe que aqui ela tem uma borda, né? Isso é uma fotografia de uma orquídea real, não de uma pintura, né? Então a gente consegue pegar detalhes de dobras, detalhes de luz e tudo que a gente quiser colocar na nossa pintura. Lógico que aqui é uma pintura bem pequena, não dá para a gente colocar tantos detalhes, mas sempre a gente consegue pegar alguma informação interessante. Então vou começar aqui, ó, colocar o magenta. Olha que legal.
Ó, e sempre obedecer o sentido da textura da planta. Por isso que é legal a gente olhar na fotografia também, para ver para que lado que tem as dobras, para que lado que tem essa movimentação, né, na fotografia, na pétala. Então ela faz esse sentido aqui, ó. Então a gente sempre pinta nesse sentido. Vou pegar um pincel zero agora, bem pequenininho, ó, para deixar aqui assim mais escuro. Que agora depois eu vou vir com o vinho aqui, que é um pouco mais forte, para fazer esse final bem escuro. Ó, e aí é importante fazer esse contorno de forma que apareça as dobrinhas da orquídea, né? Porque é isso que vai dar a característica da orquídea. Peguei muito branco, mas vou espalhar ele aqui. E aí, se a gente faz alguma coisa assim que a gente não gosta, é simples, espera secar e passa novamente, que a tinta cobre. Mas aqui já deu para arrumar. Então agora eu vou pegar o vinho. E vou fazer uns detalhezinhos com o vinho aqui para cobrir esse finalzinho branco que tem aqui. Ó, e quando ele secar, ele aparece um pouco mais. Então vou deixar aqui bem escuro. Bom, então assim, vocês estão vendo que é uma pintura pequena, parece ser simples, parece ser rápido, mas não é. Dá o mesmo trabalho de uma pintura grande, né? Precisa da mesma atenção praticamente. Então a gente consegue trabalhar, consegue fazer em qualquer tipo de superfície, mas precisa dessa dedicação da mesma forma, né? Porque senão não vai ficar parecendo uma orquídea, vai ficar parecendo um borrão. Ó, eu vou agora começar a refazer, deixando essa borda aqui, essa beirada aqui por dentro, ó, mais escura. Esse meio aqui mais escuro também. E aqui eu vou manchando com branco. Agora eu já estou com um pincel mais fino, ó. Eu vou começar a fazer essas voltinhas aqui da orquídea, ó. Para que ela não fique uma coisa reta assim, igual tá desse lado de cá, ó.
Uma pintura pequena assim acaba sendo mais difícil, porque um pinguinho de tinta a mais que você pega já muda tudo. Então, para quem está começando, eu recomendo que faça numa superfície um pouco maior, porque é mais fácil, né? Você consegue enxergar melhor, você consegue controlar melhor a quantidade de tinta. Aqui no pequenininho é até difícil de escolher o tipo de pincel que a gente vai usar. Então, por isso que eu falei no começo, é um desafio, mas, mas eu gosto de desafio, eu acho legal. É onde a gente desenvolve, onde a gente aprende a lidar com as coisas, né? Enfim, mas tô curtindo, vai ficar legal. É que demora mesmo, não é um processo rápido, não é assim muito fácil, porque precisa de dedicação, né? Mas é simples, é só seguir, é simples, é só seguir as técnicas, seguir as recomendações que sai. Então eu estou seguindo as teorias que eu uso para todos os trabalhos, que é a mesma coisa. Sempre pintando o que está por baixo primeiro, ó, as folhas e o fundo está pronto. Se eu precisar fazer algum retoque eu faço, mas eu vou agora pintar essas pétalas que estão por cima e deixar essa daqui, ó, que está por cima de tudo, vou deixar ela por último. Bom, mas é isso, é um processo que a gente tem que ir fazendo e ir curtindo. Ó, então agora eu já fiz praticamente o contorno. Então agora eu estou manchando aqui internamente para ela ficar com essa textura de pétala. Peguei muito branco agora. Que ela tem que ficar sempre com essa textura assim, ó, voltada para dentro. Bom, essa daqui já é uma pintura diferente. Ela já não tem tanta voltinha aqui, ela já é mais lisa. Essa parte aqui da beirada dela. Ela é mais fácil de trabalhar. Essas três aqui, elas são mais lisas. E essas três são mais cheias de dobrinhas, ó. Então a gente precisa representar dessa forma. Mas de todo jeito, a pincelada vem sempre pro meio aqui, ó. Eu tô puxando para dentro, assim, ó. Tá vendo? Assim. E aqui vem para cá, ó. E aí tô predominando o branco nas extremidades, ó. E puxando assim para dentro, matizando com esse violeta. Ó, vou até inventar um negócio aqui. No lugar do branco, eu vou colocar um pouco de marfim, que fica legal também. É porque como aqui vai ter bastante amarelo, ó, então é legal colocar um pouquinho de amarelo, um tom amareladinho por fora. Só que o marfim eu não vou usar para matizar com o violeta até lá embaixo. Eu vou usar o branco como eu estou fazendo aqui. Só coloquei para mostrar. Porque aqui embaixo ó, tem que matizar com o branco. Certo? Então eu vou seguir
com essa pintura aqui. E aí eu vou mostrando nos stories, vou mostrando nas publicações, vou mostrando o resultado, vou postar foto dela. Das duas, né? Das duas juntas, assim, ó. Tá bom? Acho que hoje já deu pra mostrar um pouquinho. Vou mostrar o começo, né? Que o começo é sempre assim, fica parecendo meio primário, mas agora que eu vou começar a organizar os detalhes e finalizar e fazendo esses matizados, que é isso que vai fazer a diferença na peça. Ó, certo? Então, valeu, até mais.